Pessoal, o governo Jair Bolsonaro, na verdade, começou nesta segunda-feira, 4 de fevereiro. Ele disse ao que veio? Disse. Ele disse que veio para combater crime e dívida. São, de fato, os dois principais problemas do país e me parece que o plano para combater o crime talvez seja o mais bem concatenado, coeso, ajustado, objetivo de muitos anos que eu possa registrar como jornalista profissional. Se vai funcionar ou não é outra questão, a gente trabalha isso um pouquinho mais ao término deste vídeo, mas em primeiro lugar eu queria dizer, o juiz Sérgio Moro não é um homem de segurança pública como o chefe de polícia. A gente nota no plano que ele levou para o Congresso, o plano anticrime, a cabeça do jurista, a cabeça das modificações que se destinam a endurecer uma série de, digamos, de normas, de códigos e de procedimentos, tanto penais como do ponto de vista da justiça. Tem outro pedaço que é o combate ao crime direto, o chefe de polícia, as polícias, os aparatos de polícia e de repressão, e esses estão na mão dos governadores. Eu digo que é um plano bem concatenado, não por causa dos detalhes, mas pela preocupação do Sérgio Moro em anunciar esse plano em dois, digamos, momentos. Primeiro, ele se reúne com uma série de parlamentares, esse plano não passa se o Congresso não quiser. Segundo, ele se reúne com os governadores e com os secretários de segurança pública e aí ele está se reunindo com os chefes de polícia. Polícias que, no geral, eu não vou entrar em detalhes agora, são mal equipadas, são mal treinadas, são pouco profissionais e divididas entre polícia civil e polícia militar com rádios que sequer se falam. Eu estou dando apenas um pequeno exemplo desse universo da questão da segurança pública no Brasil, que me parece é um mal social extraordinário. Nós temos números horríveis, assim como os números da dívida, os números do crime no Brasil não têm igual. Nós produzimos nesses últimos 10 anos mais de 600 mil mortos por violência. Nenhuma guerra da atualidade matou tanta gente, é um banho de sangue. Que o crime tivesse sido um tema tão importante nas eleições, surpreende por ter sido só agora nessas últimas eleições. Pois nós, com uma enorme complacência com a questão da criminalidade e da violência, temos o que registrar uma sociedade doente em termos dos números que ela oferece de segurança pública. Voltando à questão do Moro, quando ele propõe o endurecimento de legislação, ele está preocupado com dois pontos. Ele está preocupado com o combate à corrupção e aí ele está criminalizando o Caixa 2. É interessante porque o debate sobre o Caixa 2 vem no sistema político brasileiro há mais de 20 anos. E muita gente chegou a dizer num certo ponto, escuta, isto é tão disseminado que é melhor passar um traço, passar uma régua, dar uma anistia para o que aconteceu antes e depois a gente trata a Caixa 2 como um crime pior. É mais ou menos o que o Moro está fazendo. Quando ele torna a Caixa 2 um crime, a gente sabe que leis não podem retroagir. Então o que aconteceu antes não terá sido um crime, as pessoas não serão acusadas por aquilo que aconteceu antes da lei. Porém, depois da lei, é outra conversa. Um outro ponto importante no pacote anticrime que o Moro leva ao Congresso é, sobretudo, as mudanças de Código Penal, as mudanças, melhor dito, não só do Código Penal, mas as mudanças de execução. Elas pretendem, na opinião do Moro, e aí ele tem a grande experiência como juiz, impedir o uso indiscriminado, indiscriminado a palavra talvez esteja errado, porque está permitido na lei atual, o uso de recursos que são meramente protelatórios. Ele faz uma distinção importante entre criminosos e crime organizado, e isto tem penetração em várias das outras medidas que ele propõe, principalmente a ideia de que, sendo o criminoso identificado como profissional, o tratamento dele imediatamente é diferente, além das organizações às quais ele pertence. Uma das novidades vem sendo discutida pelos juízes, ela é importada do mundo do jurídico anglo-saxão, que é do plea bargain, é o seguinte, traduzido em mau português, o suspeito, o culpado, enfim, ele se declara culpado para negociar uma pena menor com as autoridades. Funciona lá com um sistema jurídico um pouco diferente do nosso. Esta novidade, segundo o Moro, tornaria mais rápida, mais eficiente e, portanto, mais barata a justiça brasileira. Vai funcionar o que o Moro propôs hoje, que me parece a peça central até agora do governo Jair Bolsonaro?
vai depender do que eu venho dizendo com certa ênfase, da capacidade de articulação política desse governo. Nesse ponto, o Moro foi inteligente, ele trouxe direto os governadores, os parlamentares e os secretários de segurança para a mesa de negociação. A conversa está começando. É bom o Moro, a experiência dele na política, ir se acostumando com a ideia de que aquilo que é apresentado ao Congresso sai de lá um pouco diferente, que as posições maximalistas, necessariamente, quando passam pelo parlamento, são alvo, até legitimamente, digamos, de uma série de modificações. Então, o Moro bateu o pé, fica perigoso do ponto de vista político, mas até agora ele tem demonstrado um jogo de cintura que aqueles que foram condenados por ele diziam que ele não tinha. Está sendo um animal político, no bom sentido, o Moro, mais do que os críticos dele achavam que ele seria capaz de ser. Eu estou falando mesmo nas negociações. Nós temos agora a questão da dívida, que o Bolsonaro colocou como um dos aspectos centrais da carta que foi lida em nome dele na abertura do ano legislativo. Dívida no Brasil produz, ao lado do crime, números absolutamente estarrecedores. Os últimos eu tenho aqui, por isso que eu estou aqui com um papelzinho com a minha cola. Nós temos aproximadamente 7% do PIB do Brasil, é o tamanho do rombo. Um rombo de 7% do PIB é considerado catastrófico lá fora. Vamos lembrar que a gente não emite a principal moeda de circulação no país e no mundo. E dentro deste rombo, a Previdência ocupa um lugar de destaque. Enquanto o plano do Moro para o anticrime é bastante detalhado, entra em questões de mudança de legislação, de leis e de normas, no caso da Previdência nós estamos esperando pelos detalhes. A questão do crime é uma questão ampla, a questão da Previdência é ampla porque no Brasil falar de crise fiscal é a mesma coisa de falar de crise social, dado o grande número de pessoas que depende de uma forma ou de outra de algum cheque que vem do Estado. A ideia da Previdência com a idade de aposentadoria mínima de 65 anos para homens e mulheres, como vazou para o Estadão durante a tarde desta segunda-feira, ela é difícil de passar no Congresso, mas aí entra a figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que fez um grande alerta à questão política do governo Bolsonaro. A frase dele foi a seguinte: nós vamos tratar primeiro da Previdência e depois de costumes. Se começarem a mexer muito com pauta de costumes, atrasa a Previdência. O recado aí atrás é o seguinte: pessoal, se a gente nesse ponto começar a se importar muito com propostas ideológicas de campanha, o que é essencial, que é atacar a questão dos gastos públicos, vai ficar para depois. Se o pessoal que apoia o Bolsonaro com tanta vontade, com tanto entusiasmo, e o fez durante a campanha, vai gostar dessa frase ou não, dificilmente eu acho que gostarão. Porque o que o homem, Rodrigo Maia, eleito presidente da Câmara, está dizendo para o presidente do país, Jair Bolsonaro, é o seguinte: vamos entrar nas contas, vamos deixar a questão de costumes, de valores, político-ideológica para depois. Primeiro vamos nos concentrar na Previdência. Os dois planos vão dar certo? A pergunta que está na cabeça de todos vocês, o plano anticrime e o plano para tratar das contas públicas, ou seja, crime e dívida, vai depender de articulação política. Pelo que a gente viu do lado do Moro, o começo promete exatamente o cumprimento desta necessidade de articulação política com os estados e com os partidos. Da Previdência, nós vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. O ponto de interrogação para os dois assuntos é o ponto de interrogação. Esse governo terá imenso êxito se conseguir atacar essas duas questões, será um fracasso se não conseguir resolver nem sequer uma delas. Até o próximo vídeo, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal. Meu muito obrigado a todos.